Glória a Deus, estamos quase terminando o nosso estudo, que nós estamos falando sobre a jornada, o que tem acontecido na nossa jornada. E quão maravilhoso é celebrar, é desfrutar, é apreciar a presença do Senhor durante este caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele, para nós, tem tudo o que nós precisamos. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos e Ele está no caminho abrindo os nossos olhos. Nós precisamos tomar decisões e o Senhor nos orienta a tomar essas decisões. Nós precisamos fazer compromissos, o Senhor nos instrui, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege dentro do nosso compromisso. Nós precisamos de respostas daquilo que nós questionamos, daquilo que nós não entregamos verdadeiramente, mas o Senhor abre os nossos olhos e nos mostra como que nós precisamos fazer, dando resposta para nós, nos dando conselhos acerca daquilo que não está adequadamente dentro da realidade que o Senhor planejou para nós. O Senhor nos traz cura, o Senhor nos traz um momento em que nós podemos olhar e celebrar a presença dEle. Nós vimos tudo isso nessas palavras que nós lemos, que nós estudamos nesses dias. E o nosso coração está alegre, porque o Senhor tem nos feito acreditar a cada dia mais que Ele é o único caminho. Aquele caminho que nos leva para a eternidade, aquele caminho que vai nos fazer viver a verdade daquilo que nós nascemos para viver. Que o propósito do Senhor, Ele se estabelece em nós, Ele traz para nós uma realidade que só sabe quem se conecta com Jesus durante esta jornada. Essa jornada nossa, ela é maravilhosa, ela é brilhante, porque Jesus está conosco. Não há outro lugar onde nós possamos nos alimentar, nutrir desta verdade de Deus para as nossas vidas, senão na presença dEle. E o tema de hoje é tão maravilhoso, porque hoje nós vamos falar de 3 coisas que acontecem no caminho. E nós vamos trazer uma pessoa da Bíblia que viveu essas 3 coisas no momento em que estava no caminho. Nós vamos falar de Jonas. É maravilhoso ouvir a história de Jonas, porque ele era um profeta e ele foi convocado para uma missão. E ele resolve tomar uma decisão. Então veja, ele toma uma decisão de aceitar? Não, de fugir. E é às vezes o que a gente faz. Então todas as vezes que o Senhor nos convoca, nós temos o livre-arbítrio de tomar uma decisão. E essa decisão pode ser de aceitar, de fazer com êxito, de guerrear, de lutar, de ir para cima, como ela pode ser de renunciar, de dizer não vou fazer, pronto. Mas Jonas, ele teve uma decisão de fugir, como se ele pudesse esconder de Deus. E nós precisamos muito aprender com essa história de Jonas, porque aqui eu quero ler no capítulo 1, versículo 12, e diz assim: e ele lhes disse, aqui Jonas já estava no meio do mar, já estava com problemas, já estava colhendo a consequência de ter escolhido fugir e não ir para o lugar onde o Senhor havia mandado. Então ali vai dizer assim, e ele lhes disse, levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. O que acontece aqui? Nós conhecemos a história de Jonas. Jonas, ele recebe essa ordem de Deus e ele decide fugir. Em vez dele ir para a cidade onde o Senhor havia mandado, ele toma um barco, ele pega um navio com destino para outro lugar. E neste momento ele se esconde no fundo do porão deste navio. E lá ele fica dormindo, porque ele estava se sentindo confortável, distante daquilo que ele deveria estar fazendo. E qual é o problema de nós não estarmos no caminho que Deus nos mandou ir? É essa falsa tranquilidade. Porque ele estava dormindo no fundo de um navio, tranquilo, sossegado. Ele não estava ali, do ponto de vista do navio, como um forasteiro ou como alguém que tinha invadido. Ele pagou passagem,
ele estava legalmente ali dentro, mas não era o lugar que o Senhor tinha mandado ele ir. Então, muitas vezes nós estamos em algum lugar e nós estamos até de forma legal, mas se não é ali o lugar que o Senhor nos mandou estar naquele tempo, naquele momento, então consequências vão acontecer. Consequências terríveis podem acontecer, prejuízos podem acontecer, e não só para quem está no lugar que não deveria estar, mas para as outras pessoas que ali estão. Então esse é um cuidado muito grande que nós precisamos ter. Onde o Senhor deseja que eu esteja agora? Essa deve ser a minha preocupação. Se o Senhor me manda estar em nenhum destino, é para lá que eu tenho que ir. Não adianta eu tentar fugir, porque as coisas vão ficar difíceis, vão ficar ruins. Depois, então, que Jonas é descoberto, que ele está lá no fundo do mar e que a tempestade já estava grande e que as pessoas responsáveis por aquele navio chegam para ele e questionam o que estava acontecendo, então ele confessa. Então, aqui nesse estudo de hoje, nós vamos falar de confissão, que é uma das coisas que nós estamos falando. No caminho é necessário confessar os nossos erros. No caminho é necessário nos arrepender dos nossos erros. No caminho, quando nós confessamos e nos arrependemos, nós também somos alcançados pela misericórdia de Deus. Essas três coisas aconteceram aqui com Jonas. Então, quando ele está sendo questionado, que é esse versículo 12 do capítulo 1, ele não tem nem coragem de dizer dele mesmo pular no mar. Ele pede, lança-me no mar. Ele pede para que aquelas pessoas joguem ele no mar. E ele diz, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade. Mas nesta hora já tinha acontecido vários prejuízos. Mas tudo bem, ele confessa. Então, eles jogaram ele no mar. E aí Deus preparou um grande peixe para que tragasse Jonas. Está no versículo 17 do mesmo capítulo 1. E quando ele está dentro do peixe, já 3 dias e 3 noites, ele faz uma oração. E essa oração, que está no capítulo 2, do versículo 1, vai dizer que o Jonas fez uma oração de clamor a Deus em arrependimento. E então, no versículo 10 do capítulo 2, a palavra vai dizer, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Então é sobre isso. Quando nós pegamos o caminho errado, quando nós estamos nos desviando da nossa rota, o Senhor vai preparar situações em que é necessário haver confissões, é necessário haver arrependimento para que a misericórdia do Senhor nos alcance. Que esta palavra venha para nós hoje como uma espada dentro do nosso coração. Que ela possa nos trazer a verdade do Senhor sobre nós, daquilo que nós precisamos confessar, daquilo que nós precisamos nos arrepender, daquilo que nós precisamos colocar diante de Deus e tirar o peso, o prejuízo de quem está caminhando conosco. Porque ali naquele momento o barco, o navio ia se afundar e todos iam morrer. E já havia percas porque eles já tinham jogado cargas fora. Então, assim, antes que isso aconteça, que a nossa oração venha a ser uma oração de fé, uma oração de determinação, que a nossa oração venha a ser uma oração onde o Senhor possa olhar para nós e entregar, né? Eu ia dizer devolver, mas o Senhor nunca retirou a misericórdia dele sobre nós. A palavra do Senhor vai dizer assim que todas as manhãs a misericórdia do Senhor é renovada sobre as nossas vidas. Mas decisões precisam ser tomadas por nós. Depois que nós erramos, nós temos que confessar o nosso pecado, nós temos que nos arrepender do nosso pecado. Quando nós estamos numa rota errada do nosso caminho, o Senhor é Deus para nos fazer mudar a rota, ainda que seja nos colocando dentro da barriga de um peixe. Mas ali dentro da barriga daquele peixe, demorou 3 dias para Jonas fazer essa oração. Será? Eu não sei, eu estou falando aqui por mim, uma pergunta minha. Será que se ele tivesse orado imediatamente após
o peixe ter engolido ele, ter tragado, como diz aqui nessa palavra, será que não teria durado menos tempo dentro dessa barriga desse peixe? Mas ele demorou 3 dias. Eu não sei se aqui o Senhor está fazendo uma comparação de tempo, ou se foi, né? É um questionamento meu. Mas nós podemos colocar isso para nós hoje. Nós precisamos esperar 3 dias de consequências, para daí então orar ao Senhor, fazendo um clamor de arrependimento, para que o Senhor venha agir com bondade e misericórdia, devolvendo-nos a oportunidade de reprojetar a rota. Porque aqui ele teve a rota dele reprojetada. Não porque ele foi lá e pegou um outro barco e aí então pagar a passagem para o destino correto que o Senhor mandou, mas porque o Senhor preparou uma tempestade dentro daquele navio, porque o Senhor preparou uma situação, não uma situação favorável, mas uma situação muito difícil, para mostrar para ele que não era para aquele lugar que ele deveria ir. E às vezes nós estamos vivendo momentos difíceis e até questionamos a Deus, onde o Senhor está, que não está vendo isso que eu estou passando. E às vezes o Senhor está esperando que nós façamos essa oração que Jonas fez dentro da barriga do peixe, para que então ele possa nos devolver, nos levar, nos jogar, nos transportar no lugar onde nós deveríamos ter ido desde o primeiro momento. Que essa lição para nós hoje seja uma instrução real e verdadeira, que possa cair no nosso coração e encontrar nele como uma terra fértil, um solo pronto para receber essa semente, para que ela possa nascer, crescer e frutificar. E o nome do Senhor seja louvado nas nossas vidas, porque Ele é o caminho. Não há como nós termos uma jornada abundante, uma jornada de fé, uma jornada equilibrada, uma jornada de honra, uma jornada que glorifique o nome do Senhor, se nós não estivermos observando essas coisas, ter os nossos olhos abertos, tomando decisões assertivas, fazendo compromissos com o Senhor, que nós estarmos com os nossos ouvidos atentos para ouvir as respostas do Senhor, para ouvir os conselhos que o Senhor tem para nós, para permitir ser curados, para permitir expor a nossa ferida, não seguindo conselhos de maneira, querendo caçar oportunidades, como Naamã fez ali, quando em vez de ir direto ao profeta, como foi o primeiro conselho, ele ia atrás do rei, procurando outras condições, como se de uma forma mascarada estivesse procurando a cura, mas sem expor a situação. Quando chega no momento em que a situação foi exposta, então não houve outra oportunidade. E essa situação exposta é exatamente o momento em que nós temos que confessar, porque quanto mais demoramos para dizer a verdade daquilo que está em nós, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, quanto mais tempo demoramos, pior pode ser a tempestade, como nesse caso aqui do Jonas. Ele teve que passar por essa situação difícil, porque ele tomou uma decisão errada, porque ele pegou um caminho errado, porque ele colocou outras pessoas a correr risco com ele, para não obedecer à voz de Deus. Mas quando ele se confessou, quando ele se arrependeu, a misericórdia do Senhor o alcançou, e ele foi para o destino que o Senhor tinha determinado que ele fosse. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos faça prosperar as ações das nossas mãos para a glória do nome dele. Amém?